Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu chamo-me Sandra Santos e hoje vamos estar à conversa com a enfermeira Rita, a Rita Matias, e vamos falar sobre. Podem fazer por aqui todas as vossas questões à Rita, que já deve estar a entrar. Rita, deve estar mesmo a entrar. Olá, Olá, Sandra. tudo bem? Tudo? Estás-me a Estou a ouvir ouvir um bem? bocadinho baixinho, acho eu. Outra vez. Espera aí. E agora? Agora estou a ouvir bem, mas também Ok. quem nos estiver a assistir, se achar que estamos a falar baixinho, diz alguma coisa. Olá Rita, novamente, já te apresentei enquanto entravas, Sim. disse que vim adiantando e a falar um bocadinho sobre o tema, vinha apresentar o tema. Vamos falar então sobre a doação de gametas e Uhum. começava por perguntar o que é a doação de gametas, se nos quer explicar um bocadinho o que é que isso implica, de que é que estamos a falar exatamente. Sim. Então, se calhar o melhor mesmo era explicar o que é que são gametas, não é? Porque acho que pode haver Isso algumas mesmo. pessoas que podem não saber o que é que é. Então, os gametas são as nossas células sexuais, através das quais nós nos podemos reproduzir. Neste caso, nas mulheres são os óvulos e nos homens os espermatozoides. Então, tal como nós também podemos doar sangue, podemos doar medula, podemos também doar os nossos gametas para ajudar pessoas que queiram engravidar e não consigam através dos seus próprios gametas. E, portanto, também é possível fazer isso em Portugal, tanto em hospitais públicos como em clínicas particulares. Portanto, a doação de gametas, resumindo, é doar óvulos ou doar esperma. Exatamente, Óvulos é isso mulheres, mesmo. esperma homens. E quais são os principais objetivos? É apenas para diferentes tipos de tratamentos, para os diferentes tipos de tratamentos onde não é possível com os próprios óvulos ou com o próprio esperma? Exatamente. Então, há determinadas alterações ou problemas de infertilidade que podem ser resolvidos através de técnicas de procriação medicamente assistida, mas, mas nos quais nós podemos ainda assim fazer o tratamento com os próprios gametas dos pacientes, não é? No entanto, há algumas situações em que isso não é possível, portanto, nessas situações nós temos que recorrer a gametas doados para conseguir alcançar o nosso objetivo, não é? Que é então permitir Engravidar. que esses pacientes sejam pais, não é? E estamos a falar normalmente desses casos de que não é possível com as nossas próprias gametas, Uhum. normalmente estão relacionados com a idade, Rita. Podem também estar relacionados com a idade, sim. Sobretudo nas mulheres, que é ainda mais frequente essa questão da idade, é ainda mais importante na fertilidade. Isto também tem a ver com o próprio sistema reprodutor do homem e da mulher da forma como nós produzimos os nossos gametas, que é muito diferente. Então, acho que isso é importante explicar para que as pessoas compreendam. Ou seja, o que é que acontece? Enquanto que, por exemplo, nos homens, há uma produção cíclica de espermatozoides. Portanto, ciclicamente, eles produzem espermatozoides desde a altura da puberdade, e essa Uhum. produção vai sendo feita ao longo da vida, enquanto que nas mulheres não, nas mulheres é diferente. Nós já temos uma reserva de óvulos e essa reserva vai dar para a nossa vida toda. Ou seja, nós já não produzimos mais óvulos Não e, voltamos a produzir. exatamente, então essa reserva, ela vai sendo, os óvulos dessa reserva vão sendo utilizados e a tendência é sempre para a diminuição até eles se esgotarem, não é? Que é mais ou menos, que é na altura da menopausa na mulher. Uhum.
E, E essa portanto, diminuição vai-se fazendo, vai acontecendo gradualmente, não é? exatamente. Então, o fator da idade na mulher é ainda mais importante do que no homem, nessa questão da fertilidade. Mais ou menos a partir dos 35 anos, não é? Que a mulher começa. Sim, a partir dos 35 anos há uma diminuição mais acentuada da fertilidade da mulher, sim, sem dúvida. Então, muitas vezes temos que recorrer a tratamentos com doação. Sim, muitas vezes esse é um dos fatores que nos leva também a utilizar, Recorrer ao a banco. recorrer ao banco de gametas, sim. E importa também dizer que o nosso banco está bem recheado e que não temos lista de espera, não é? Sim, Ou exatamente. seja, qualquer casal que precise de fazer o seu tratamento com doação de gametas não tem que esperar, Não, não, porque felizmente, é imediato. felizmente não temos lista de espera e temos sempre bastantes dadoras a querer fazer tratamento e isso é ótimo, não é? Porque assim também Claro. conseguimos ajudar muito mais pessoas que precisam. A Patrícia está a dizer o Gui diz olá. Olá! Olá, Gui. Então, e falando agora de quem vai doar, não é? Uhum, Porque sim, para termos gametas precisamos das pessoas que doem, dos homens e das mulheres. Quais são as condições para ser dador ou dadora? Podemos começar pela dadora. ok. Então, para se poder ser dadora, quais são os requisitos? Tem que ser uma pessoa saudável, não é? E quando falamos de uma pessoa saudável, não basta simplesmente a pessoa dizer que é saudável, nós de facto fazemos exames pormenorizados e uma história clínica para saber os antecedentes, fazemos uma série de análises e exames para realmente verificar isso. No caso das mulheres, tem que ter entre 18 e 35 anos inclusive. E depois tem que já ter iniciado a atividade sexual e tem que ter alguma disponibilidade para vir cá à clínica, porque é necessário que venham cá com alguma regularidade ao longo do tratamento, de maneira que também é necessário que tenham alguma disponibilidade Estamos a falar de mais ou para menos virem quantas cá. idas, Rita, à clínica? Eu É diria claro que depois vai dependendo de caso a caso, não é? sim, Mas, claro, de modo geral, cada caso é um caso. De um modo geral, eu diria entre 4 a 5 vezes nas dadoras. E é isso, assim, de uma forma geral, são esses os requisitos. Nos dadores de esperma, mantém-se também a situação da disponibilidade e não é, do fator, em relação ao fator idade, é até aos 40 anos. e E, também tem que ser saudável, exato, naturalmente. mantém-se a questão do ser saudável e da disponibilidade para vir à clínica. Em relação à idade, pode ser até um bocadinho mais tarde do que as dadoras, até aos 40 anos podem doar. Temos aqui a Diana Fonseca a dizer: estou ansiosa de ir à clínica da Ferticente para fazer maternidade partilhada. Neste caso, da maternidade partilhada, precisa de sempre do esperma doado e, portanto, é Exatamente. este banco que vamos recorrer. Sim, Tanto para o homem como para a mulher, este é um processo doloroso. Já dissemos que demorar não demora assim muito, não é? não, demorado não é. É diferente, não é? Para as dadoras e para os dadores. Ui, desculpem. Sim, Nas dadoras costuma sim. demorar cerca de entre 9 a 12 dias de tratamento. Para os dadores é um bocadinho diferente porque fazem aquela avaliação inicial e depois, consoante também as necessidades, podem ser chamados várias vezes para fazer as recolhas para doar. Então, essas recolhas dos dadores podem-se, por vezes, estender um bocadinho mais no tempo, mas são coisas, não é? Vêm fazer uma recolha e depois vêm mais tarde fazer outras, portanto, são coisas mais pontuais, mas que podem ser mais espaçadas no tempo. E é doloroso, Rita, ou para a mulher ou para o homem? Pronto, em relação ao homem, não é doloroso a recolha de esperma, desculpem.
Está um telefone a tocar aí no gabinete. Sim, isto não para. Ainda bem. Desculpem lá. Retomamos a nossa rotina. Exatamente, estamos sempre a trabalhar para os nossos pacientes, não é? Claro, claro. Com ou sem lives. Exatamente, com live ou sem live. Então, Estávamos a falar do processo, se é estava eu a doloroso ou dizer, não, para o homem e para a mulher. pronto, em relação ao homem, as recolhas são feitas através da masturbação, não tem nada de doloroso, portanto é um processo que é simples. Para as dadoras, é um bocadinho diferente, portanto tem que fazer ao longo de alguns dias, tem que fazer uma medicação semelhante, não é a medicação que é semelhante, é a forma de administração que é semelhante aos diabéticos, que fazem umas injeções subcutâneas na barriga, que é uma medicação hormonal para estimular os ovários. Portanto, fazem essa medicação. Semelhante ao que se faz nos tratamentos, não é, Rita? Ou não? Exatamente, sim. Para fazer a estimulação dos ovários. Essas injeções, não é? Podem causar eventualmente algum ligeiro desconforto. E depois, para realmente conseguirmos colher os óvulos, é feita uma punção de ovócitos. Isso é um procedimento que é feito no nosso bloco operatório, mas também por ser um procedimento que pode ser um pouco doloroso, é feito sob sedação e, portanto, nós utilizamos a sedação e depois também utilizamos a analgesia para evitar precisamente isso. Nós não queremos de todo que queremos que as nossas dadoras continuem a fazer tratamento, queremos ajudar o máximo número de pacientes possível e não queremos queremos minimizar ao máximo a dor das nossas pacientes, não é? Então, temos aqui umas tudo isso é perguntas tido em para conta. responder. Desculpa interromper. Mas aqui a Ana Pinto pergunta a partir de que data é que já se pode doar devido ao Covid-19 que estava suspenso. Talvez seja uma questão da Ana Pinto aguardar que seja contactada, não sei se já está nos nossos contactos. O que é que dizes em relação a isto, Rita? Nós suspendemos temporariamente as doações devido a esta situação. Aos poucos já estamos a retomar a nossa atividade normal. Sim. E portanto já estamos inclusivamente com algumas doadoras em tratamento e agora aos poucos cada vez portanto, se a Ana viram Pinto mais. já tiver feito o contacto, é porque será contactada em breve por nós, não é? Exatamente, sim. Depois temos aqui a Diana a dizer que já falou com o Dr. Vladimir sobre o processo da maternidade partilhada e pergunta quantas agulhas são durante os dias de processo. Ou seja, no tratamento da estimulação, quantas são? Então é assim, por dia, normalmente, depende um bocadinho, cada protocolo, cada paciente é diferente e cada protocolo é ajustado em função disso. O protocolo é diferente, pode ser diferente, não é? Normalmente fazem 1 a 2 injeções diárias, portanto a duração é, como eu referi, entre 9 a 12 dias, por aí, depois depende um bocadinho da resposta que a pessoa tem ao tratamento. Mas por norma 1 a 2 injeções por dia durante esses 9 a 12 dias, mais ou menos. Ok, não temos aqui nenhuma questão pendente, só verificar que entretanto isto corre. Não, a última foi está aqui uma menina a dizer sou diabética tipo 1, provavelmente não pode doar, não é, Rita? Não, é um dos critérios de exclusão, porque a diabetes tipo 1 tem também uma componente hereditária e é uma das doenças que nós não podemos aceitar ninguém com esse tipo de antecedente para ser dadora. A hereditária é sempre um risco, não é? Exatamente. E existe algum tipo de sequelas, Rita, que estas dadoras ou dadores podem ter? Algum tipo de contraindicações? É assim, caso haja alguma contraindicação ou alguma coisa que seja detectada
logo na avaliação inicial, na avaliação clínica. Por exemplo, imaginemos esta situação da diabetes. Por si é não diria uma contraindicação, mas é um fator de exclusão, é algo que nós não Claro. podemos aceitar. Portanto, há algumas condições clínicas que nós não podemos aceitar não podemos aceitar dadores com essas condições clínicas. Portanto, pode haver algumas situações que são fator de exclusão. Em relação à doação causar algum problema ou alguma consequência para a fertilidade dos dadores, isso não acontece. Nos homens, como eu referi, como eles vão sempre tendo esses ciclos de produção de espermatozoides, isso não afeta a fertilidade, portanto podem perfeitamente ter filhos mais tarde, isso não vai afetar em nada. Nas mulheres, por exemplo, uma das situações que ao fim e ao cabo também serve e também protege as nossas dadoras é a nossa lei. A nossa lei diz que as dadoras só podem doar no máximo 4 vezes ao longo da vida toda. Pronto. E isto é uma situação que acaba também por salvaguardar a saúde delas, porque, como eu estava a explicar há pouco, como nós temos a tal reserva de óvulos que dá para a nossa vida toda e nós não produzimos mais óvulos, não é? Aqueles óvulos vão dar para toda a nossa vida. Sim. Se nós estivermos a doar, se as doadoras fizerem doações sem um limite, Limite? exatamente, se fizerem doações sem limite, isso vai acabar por afetar mais tarde a fertilidade delas e isso nós não queremos, não é? Claro. Então isso é um exemplo de uma forma também de haver de haver essas condições e de haver esse limite e isso acaba por também proteger a própria saúde reprodutiva das Claro. dadoras e não... E sim, nós queremos ter dadoras e queremos ajudar muitas pessoas, mas também não queremos que isso seja depois prejudicial para a saúde delas, Claro. não é? Claro. Até porque no imediato elas não têm qualquer tipo de sintoma, não têm qualquer tipo de doença, não têm Não, nada, não há nenhuma contraindicação ou nenhuma sequela, nada. digamos assim, com a doação, não é? Não, não, não. E falando agora sobre quem vai receber, os casais que vão receber, Sim. pela tua experiência, o que é que notas? Eles ficam reticentes quando são confrontados com o facto de só poderá realizar o seu sonho de serem pais ou de serem mães, com a doação de óvulos ou de esperma? Ainda as pessoas ficam muito reticentes ou aceitam no imediato? Qual tem sido assim? Olha, assim de uma forma geral, há sempre Sim. alguma. Para já é um choque, não é? Uhum. Já é um choque sermos confrontados com um diagnóstico de infertilidade. Claro. Sermos confrontados com um diagnóstico de infertilidade que só se resolve recorrendo à doação e a termos que usar gametas de outra pessoa, não é? Não são os nossos, ao fim e ao cabo é material genético de outra pessoa, é um assunto muito delicado, não é? Tudo isto é muito delicado e ainda, infelizmente, há muito tabu, não é? No nosso país ainda em relação a estes temas. Não se fala, não se fala assim de infertilidade muito abertamente ainda. Normalmente quando se está a passar por um problema deste género é tudo assim um bocado em Segredo. segredo, não é? Às vezes nem à família contam, só a própria pessoa é que sabe, ou o próprio casal. E então também há muito esse estigma e esse tabu. Tratando-se de um tratamento com doação, ainda mais se acentua isso. E é difícil de aceitar que só se vai conseguir realizar aquele sonho recorrendo à doação, não é? Uhum. E de uma forma geral há sempre esse choque, há sempre Mas pronto, também há essa aqueles. dificuldade de aceitar, não é? Uhum, claro. Mas, por exemplo, um casal de mulheres não tem opção, não é? Tem que aceitar a doação de esperma e sabem que já Sim, vem
a genética já vem de outra pessoa também, não é? Mas os casais heterossexuais, e refiro-me agora aos heterossexuais, por norma então não decidem na consulta se aceitam ou não fazer esse tipo de tratamento. Ainda vão pensar e depois decidem. Mas também deve haver aqueles que o sonho fala mais alto Sim, e decidem na hora e avançam sem qualquer questão, não? claro, cada pessoa é diferente, não é? E cada Claro. casal é diferente. E também às vezes o próprio contexto é diferente, porque às vezes o facto de chegarmos à doação pode ser já, digamos que um culminar, o chegar a uma reta final. Por exemplo, há muitos casais que antes de chegarem antes de se confrontarem realmente com Sim. esta situação da doação, já fizeram N tratamentos antes, tratamentos que falharam, muitos que já vêm com um percurso muito grande também, às vezes, de insucessos, já tentaram com os próprios gametas e não conseguiram, e se calhar Aceitam de outra forma essa possibilidade. exatamente, se calhar já tendo tido esse percurso, chegam a essa. Se calhar torna-se um bocadinho mais fácil de realmente aceitar aquela situação porque já tiveram a prova, entre aspas, que de outra forma não foram bem sucedidos. Mas é sempre difícil, não é? É sempre um assunto sensível. Claro que depois cada pessoa tem maneiras diferentes de reagir e aceita Claro. melhor ou pior, mas é sempre um assunto delicado e às vezes um bocadinho agridoce, porque a pessoa de facto quer realizar aquele sonho e sabe que é assim que vai conseguir, mas é sempre difícil de aceitar, Decidir. decidir. Uhum. Temos aqui a Mavi Gomes, também é de maternidade partilhada, parece-me, que está a perguntar se não há nenhuma maneira de a genética. Ai, que me fugiu a pergunta outra vez, só um bocadinho. Dá-me a ideia que não há nenhuma maneira de. Não consegues ler, Rita? Fugiu uma pergunta. Nenhuma maneira da genética sair às duas mulheres. É assim, clinicamente, né? Cientificamente, não, não sei, nós já falámos aqui sobre isso também noutros lives, em que há pessoas que acreditam que quem gera a criança dentro dela, independentemente de ter a sua genética ou não, acaba sempre por transmitir ou lhe passar algo seu. Mas Sim. isso cientificamente não está testado, não é? Hum, é assim, já há alguns estudos sobre isso, está relacionado com a epigenética, que é só que ainda também não se sabe muito bem, digamos, até que ponto é que Que é de verdade. facto, até que ponto é verdade, poderá ser, mas não se sabe muito bem também até que ponto é que vai essa influência da mãe, digamos, da Sim. gestante, não é? Da gestante. Uhum. Mesmo que não Que, tenha sido. que fez maternidade partilhada, imaginemos, e que recebeu os óvulos da outra, né, da companheira, da Sim, mulher, e portanto, sendo os óvulos da outra esperma doado, em princípio nada teria seu, não é? Mas sim. já existem estudos que dizem que pode ter algo dela Sim, que. ainda não é muito claro isso e ainda não se sabe muito bem até que ponto é que vai essa influência da gestante para depois para o feto, não é? Para a criança. Uhum, sim. Rita, e agora vamos falar um bocadinho mais sobre a legislação. Porque há grandes diferenças da nossa legislação para a doação de gametas para outros países. Quero explicar um bocadinho quais são essas diferenças? Sim, então a doação de gametas cá em Portugal, o
regime de doação é de não anonimato, ou seja, continua a haver um anonimato e confidencialidade entre os dadores e os pacientes e vice-versa. No entanto, se nascer alguma criança resultante daquele tratamento, essa criança atingindo depois, mais tarde, a maioridade, pode conhecer a identidade civil do dador ou da dadora. Pronto. Mas só a criança, que nessa altura já será adulto, Sim. o pode fazer, não é? Os pais nunca. Os pais não. Tem que ser, de facto, a própria pessoa a fazer esse pedido, que depois será feito diretamente com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e será só essa informação só pode ser concedida mesmo a essa pessoa. Na maior parte dos outros países isto não acontece. Há anonimato. Há ainda alguns países que têm o anonimato total, ou seja, anonimato entre dadores e pacientes e vice-versa, e mesmo que nasçam crianças resultantes dos tratamentos, não podem ter acesso a qualquer tipo de informação. Por exemplo, um desses países é a Espanha. Espanha ainda mantém esse regime do anonimato total. Nós somos dos poucos ainda da Europa que temos essa lei e é uma grande vantagem para nós, porque muita gente também nos procura em Portugal, as Por esse clínicas motivo. portuguesas, por causa disso mesmo, não é? Sim. Quem vai fazer tratamento com doação de gametas. Sim, temos muitos pacientes que vêm de propósito para fazer o tratamento precisamente por esse regime do não anonimato que nós temos, que é o que está em vigor atualmente, e porque querem mais tarde que os seus filhos tenham essa possibilidade. Exatamente. E em relação aos valores, para homem e para mulher, porque eles são monetariamente. Sim, não estava a perceber a tua pergunta, desculpa. Então, Porque existe uma compensação que está estipulada na nossa lei para as doações. Sim, essa compensação é estipulada por lei, não é definida nem sequer pelos centros de procriação medicamente assistida, nem nada disso. Então, para as dadoras, por cada dádiva que fazem, recebem 878 euros e os dadores 44 euros por cada dádiva que fazem. Sendo que as mulheres podem fazer no máximo até 4 vezes, com um intervalo de 3 meses entre cada doação, no mínimo, intervalo mínimo de 3 meses. E os homens podem doar no máximo até 8 famílias. Até gerar 8 famílias. Exatamente. Não é? Isso também é uma questão que é o que é, mas importa que as pessoas saibam que há realmente este valor associado a esta ação, a esta atitude de que é doar óvulos ou doar esperma. Sim. E nós temos cada vez mais jovens a doar ou não? Eu penso que sim. Nós felizmente não temos dificuldade temos bastantes dadores e dadoras. Também é uma cidade universitária também. É que estou a ficar com... Estava a falhar a internet. É a bateria do meu telefone. Estava-me aqui a dar um aviso. Então, como Coimbra também é uma cidade universitária, não é? Temos muitas dadoras que são estudantes e que vêm cá fazer as doações. Mas de uma forma geral não temos tido problemas em arranjar dadores e dadoras. Eu penso que sim e quero acreditar que esta geração mais jovem, não é? Vai ficar cada vez mais aberta. Empenhada nisso, até porque um dia podem ser elas a precisar, não é? Exatamente.
cada vez mais engravidamos nós mulheres mais tarde. É um facto. Portanto, cada precisamente. vez mais acredito que ou as mulheres congelam os óvulos até aos 35 anos, se possível, não é? Sim, Ou então, ou congelem e comecem a doar também, porque realmente é uma atitude muito sensata, porque realmente um dia podem ser elas a precisar, não é? sim, claro. As mulheres cada vez engravidam mais tarde, não é? Acabam por, comparativamente com algumas gerações atrás, não é? As Sim, mulheres engravidavam muito mais cedo, também não estudavam durante tanto tempo, não é? Não investiam, se calhar, tanto, não se investia tanto de uma maneira carreira geral profissional, na parte profissional, nos estudos e pronto, isso cada vez agora cada vez se estuda mais e até mais tarde, depois já se entra mais tarde também no mercado de trabalho, até estabilizar. Há sempre, sim. há sempre essa questão de querer estabilizar um bocado até à situação de até uma pessoa se sentir Até preparada pensar em para ter engravidar, não é? filhos. Sim, e depois às vezes é aí que também surgem estas dificuldades, não é? Porque lá está, a idade é um fator crucial, sobretudo na mulher. A nível da fertilidade é um fator E estamos a falar importantíssimo. de engravidar a primeira vez, depois quem quiser ter um segundo Exatamente, filho, eh, não- se não sim, tiver logo a seguir, não é? Já vai somando, portanto a sim. dificuldade será ainda maior. Depois para ter mais um ou dois filhos, não é? É, Se depois tiver mais um filho, 2 anos mais tarde, outro filho, mais 2 anos mais tarde, não é? O tempo passa e realmente começam a surgir essas dificuldades cada vez mais. daí a importância realmente de doar. Quem é que achas que está mais disponível, digamos assim, para doar? O homem ou a mulher? O rapaz ou a rapariga? Ou Hum, quem é que pensa mais, ou quem é que é mais proativo, digamos assim? talvez as mulheres, talvez as mulheres. Porque depois passam por isso na pele, não é? Pensam que podem passar por isso, enquanto os homens se calhar Sim, não pensam tanto no futuro, nessa possibilidade. talvez seja por isso. Aliás, Não? nós também temos muitas dadoras que elas próprias já foram mães e muitas vezes acabam por vir pronto, precisamente porque, não é? Isso é eu acho que de uma forma geral, eu não sou mãe, mas acredito que sim, todas as pessoas têm filhos, não é? É uma coisa tão boa e É. tão bonita que há muitas E querem dadoras proporcionar nossas, isso a outras, não é? exatamente, por terem vivenciado isso e saberem não é, a O felicidade e quanto é importante. o quão é importante, o quanto são importantes os filhos na vida delas, não é? Que querem É verdade. proporcionar isso também a outras pessoas e isso é, é muito bonito, não é? É de louvar essa atitude. Exatamente. Pronto, Rita, eu não tenho mais questões. Vamos ver se aqui, entretanto, temos muita gente a dizer-nos olá. Mas questões, acho que não temos mais nenhuma. Temos aquelas meninas que nos vão visitar em breve para a maternidade partilhada. Que eu tenha visto. Não há mais Não. questões. Pois não. Sei que estás atarefada, por isso podes regressar. Obrigada por este bocadinho, Rita. Obrigada. Vamos falando e também as pessoas que tiverem qualquer questão podem sempre mandar-nos mensagem privada que nós respondemos ou responder ao questionário do nosso site, que nós estamos sempre disponíveis para responder a essas questões. Beijinho e obrigada, Rita. Tchau, Até breve. beijinho. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos.